pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e hoje vou ensinar um pouquinho mais de ciência para vocês. Vamos organizar os materiais para essa aula? Então, organiza lá o seu material. O seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e o seu apontador, tá? Então, separa ali esses materiais. O caderno de vocês, gente, tem que ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, coloca a data, tá? Pergunta para um adulto qual é a data de hoje. Pula uma linha. Aula 21 de ciências, lembrando que ciências tem acento. Pula mais uma linha. Animais vertebrados, peixes, tá? Então, a gente vai começar um assunto novo nessa aula, tá? Então, organizem o caderno de vocês ali, coloquem as informações bem caprichadas, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês.
Bom, gente, espero que vocês tenham deixado o caderno de vocês bem bonito. Como de costume, vamos relembrar as aulas passadas? Então, na aula passada, nós estávamos falando sobre os artrópodes. Calma, gente. Nós começamos falando sobre os invertebrados. Lembram disso? Tá? Depois a professora falou sobre os grupos dos invertebrados. E um grupo, né, bem importante, né, não que os outros não sejam, mas esse é o maior grupo, que é o dos artrópodes, que foi o assunto da aula passada, tá? Os artrópodes são todos os animais invertebrados que possuem o corpo com partes articuladas e a presença do exoesqueleto. Lembram disso? A professora passou alguns exemplos para vocês, tá? Falei sobre os insetos, tá? Uma característica importante dos insetos é a divisão do corpo, né, em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, eles possuem um par de antenas. Todos os insetos possuem 3 pares de patas e a maioria deles tem asas. Quais são os exemplos de insetos que eu passei para vocês? Além da abelha, né, que vocês estão vendo ali na imagem, a borboleta, a formiga, o gafanhoto, as moscas, as baratas, os besouros, tá? Então, todos esses animais fazem parte do grupo de insetos. Depois, gente, eu falei um pouquinho com vocês sobre os aracnídeos. Lembrando, gente, que vocês não precisam decorar o nome desses grupos, tá? Mas é importante que vocês conheçam. Característica dos aracnídeos, gente. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Só, né, os carrapatos e ácaros, essas partes são fundidas, são juntas. Os aracnídeos possuem um par de quelíceras. As aranhas, as quelíceras servem para injetar veneno. E também pedipalpos, que ajudam a espremer a presa. E elas possuem 4 pares de patas, tá? Então, os aracnídeos possuem 4 pares de patas, tá? Então, são 8 patinhas ali que eles têm. Então, ali o exemplo, né, a aranha. Temos de exemplo também o escorpião, os ácaros e os carrapatos. O outro grupo que eu comentei com vocês, gente, foi o grupo dos crustáceos. Ah, quem são os crustáceos? São animais que possuem patas articuladas e uma carapaça externa muito dura e resistente. Eles podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos, né, marinhos ou água doce, quanto em terra firme. Eles têm 2 pares de antenas na região da cabeça. Exemplos de crustáceos, gente. O camarão, a lagosta, o siri, o tatuzinho de jardim e o caranguejo ali, né, bem bonitão, que está ali na imagem. O próximo grupo, gente, que eu comentei com vocês, esse talvez vocês não conheciam tanto, são os quilópodes. Características dos quilópodes. Possuem um par de patas por segmento, tá? Então, eles têm o corpo segmentado. O que significa isso, gente? Ele tem algumas divisões ali no corpo, tá? Assim, parecido com o das minhocas. E eles têm um parzinho de pata em cada segmento. São animais velozes, eles são rápidos, e carnívoros, alimentando-se de diferentes presas, como pequenos artrópodes. Então, ele se alimenta de outros animais. Eles possuem um par de antenas e eles não conseguem se enrolar em espiral, tá? Vocês já vão entender um pouquinho melhor isso, tá? Então, esse aqui é o grupo dos quilópodes. Um exemplo, a lacraia, tá? Que está ali na imagem para vocês. E o último grupo, gente, é o grupo dos diplópodes, tá? Os diplópodes, gente, são animais de lenta locomoção. Então, os quilópodes são ágeis, os diplópodes são mais lentinhos. E eles são herbívoros, tá? Eles se alimentam de plantas. Eles se enrolam em espiral. O que significa isso? Observem ali na imagem do piolho de cobra que ele está se enrolando ali. O início, né, dele ali da cabecinha está começando a enrolar, tá? Então, ele tem essa capacidade de se enrolar. Eles possuem o corpo cilíndrico, tá? Um par de antenas e eles possuem 2 pares de patas por segmento. Então, os quilópodes era um parzinho de pata por segmento.
Os diplópodes têm 2 pares de patas por segmento, tá? Então, são as características desse grupo. Então, pessoal, nós encerramos aqui o assunto sobre animais invertebrados. Vocês lembram as características dos animais invertebrados? Vocês lembram que eles não possuíam a coluna vertebral, tá? Então, nós ficamos aí, 3 aulas falando sobre os animais invertebrados. Agora, nós vamos começar a falar sobre os animais vertebrados. Para quem não lembra, eu trouxe aqui algumas informações sobre eles. Os animais vertebrados possuem vértebras que formam a coluna vertebral, cuja função é dar sustentação ao corpo. Vocês até fizeram uma atividade onde vocês tinham que localizar ali, a coluna vertebral nos animais. Então, ali, gente, tá alguns exemplos, tá, de animais vertebrados, inclusive o ser humano, tá? É o animal vertebrado. Então, vamos começar a falar sobre eles. Pessoal, depois de um dia cheio de brincadeiras e atividades, nada melhor do que uma boa noite de sono, não é mesmo? Mas como os peixes fazem para descansar? Será que eles dormem também? Você já observou um peixe dormindo? Então, vocês perceberam lá no início da aula que o tema da aula é sobre peixes, Então, os peixes são animais vertebrados. Mas e aí, gente? Você já viu um peixe dormindo? Quem tem aquário em casa já olhou para o peixe? Nossa, será que ele está dormindo? Olha que interessante, gente, essa pergunta. Pensem aí um pouquinho. Quem já observou quem tem um aquário em casa, Vai lá de noite e olha se o peixe está dormindo. Mas eles fecham o olho para dormir? Vocês já pensaram nisso? Então, vamos aprender um pouquinho mais? Eu trouxe aqui, gente, um texto, da revista Ciência Hoje das Crianças. Várias aulas eu já conversei com vocês sobre o quanto é interessante vocês pesquisarem esse site. Então, quem tem o computador em casa, pede a ajuda de um adulto e faça algumas pesquisas nesse site, que sempre tem coisas bem interessantes, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a soneca submarina. Vamos falar um pouquinho sobre como os peixes dormem. Prestem atenção lá. A grande maioria dos bichos precisam, sim, de um bom descanso de tempos em tempos. Porém, o jeito que eles encontram para descansar varia bastante entre as muitas espécies de animais do planeta. O maior desafio na natureza é que, enquanto descansam, os animais ficam menos atentos aos predadores. Por isso, é preciso escolher muito bem quando e como dormir. No mar, com a chegada da noite, muitos peixes se escondem em abrigos, geralmente cavernas e buracos nos corais e esponjas, onde ficam seguros. Alguns peixes, inclusive, mudam de cor quando anoitece, tornando-se mais camuflados com o ambiente. O peixe-coelho, acordado durante o dia e à noite, quando dorme. Veja como ele se modifica ao relaxar para dormir. Então, aqui, gente, um exemplo do peixe-coelho, tá? Então, observem ali, numa imagem, ele acordado, Ele ativo, nadando, e ele, quando ele relaxa para dormir. Olha como modifica, gente, a cor dele, tá? Olha como ele fica diferente. E observem os olhos dele, gente. Coisa muito importante, hein? Que a gente vai conversar hoje. Então, aqui um exemplo do peixe-coelho. O motivo de tanto cuidado na hora de dormir é que muitos predadores saem para caçar à noite, como algumas espécies de tubarões e moreias. Assim, não dá para se arriscar
em dormir em qualquer lugar. Caso contrário, o animal pode virar um lanchinho noturno. Então, os peixes, quando eles precisam descansar, eles precisam buscar um local onde eles fiquem protegidos. Porque existem outros peixes, outros animais que são ativos à noite. Tá? E eles podem, vir atacar esses peixes. Um exemplo, gente, são as moreias. Então, aqui eu coloquei a imagem para vocês. Dentes pontiagudos e corpo de serpente. As moreias estão entre os principais predadores noturnos dos animais marinhos. Tá? Então, um exemplo ali, a moreia. Tá? Então, é um peixe que ataca à noite. Porém, nem todos os animais marinhos dormem à noite. Há peixes com hábitos noturnos. Alguns desses animais se reúnem em grandes cardumes durante o dia, onde ficam parados, descansando, até o cair da noite, quando voltam a nadar ativamente, à procura de comida. Outros peixes noturnos descansam protegidos dentro de tocas e grutas durante o dia, deixando seus esconderijos ao entardecer. Então, aqui, gente, uma imagem, tá? De um cardume. Para quem nunca ouviu falar em cardume, gente, cardume é grupo de peixes, tá? Então, aqui a foto de um cardume de peixes noturno da Papudinha, em Fernando de Noronha. Então, reunião para o descanso durante o dia. Então, esse peixe, Papudinha, ele é um peixe que dorme durante o dia e fica mais ativo no período da noite. Então, aqui uma imagem deles para vocês. Viram que interessante, gente? Então, os peixes, eles descansam sim, tá? Como a aula, gente, é sobre peixes, tá? Eu vou pedir, gente, para você desenhar um peixe, tá? Do jeito que você quiser, do jeito que você preferir, da cor que você achar melhor, tá? Então, você faz o desenho do seu peixe e depois a gente vai revisar junto aí algumas informações sobre esse peixe, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse desenho.
Conseguiram? Vocês fizeram o desenho de vocês? Olha o que eu trouxe. Sim, eu trouxe um peixe de verdade, tá? Trouxe um peixe aqui para vocês avaliarem como foi o desenho de vocês, tá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês algumas partes importantes dos peixes, tá? Então, a questão, gente, do formato do corpo dele, tá? Então, observe, tá? O formato do corpo dele, o formato da cabeça dele, tá? É um formato diferente, ok? Outra coisa importante, gente, os peixes, eles têm uma respiração diferente, tá? Dos seres humanos. A respiração deles é chamada de respiração branquial, tá? Eles respiram, gente, por essa estrutura aqui, ó, tá? Então, é aqui que eles fazem o processo de respiração deles. Então, é mais uma característica importante dos peixes, diferente de outros animais. Outra característica bem importante dos peixes, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas ele tem uma linha chamada de linha lateral, tá? Que eu já vou explicar para vocês qual é a função dessa linha lateral. O desenho de vocês está com essa informação, tá? Depois vocês vão completar. Então, aqui a linha lateral, tá? Outra característica importante, a presença de nadadeiras, gente. Ele tem várias, ó. Ele tem nadadeira aqui, aqui, tá? Na lateral, a nadadeira caudal, tá? Aqui embaixo também, tá? Ele tem nadadeiras. Então, olha a quantidade de nadadeiras, gente, que vocês vão precisar completar ali no desenho de vocês, tá? Outra característica. E aí, gente, ele tem pálpebras? Não tem, né? Tá? Ele não tem, então ele não fecha os olhos dele, tá? Então, observem o desenho de vocês, hein? Ele tem que ter boca, o olho, as narinas, precisa ter as nadadeiras. Outra informação importante, a presença da linha lateral, tá? Então, completem ali o desenho de vocês, pessoal. Então, vamos fazer ali a correção do desenho de vocês, as estruturas que vocês colocaram os nomes, tá?
Então, anotem lá, gente. Observe se você fez o desenho certinho, tá? Se você incluiu ali no seu peixe. A presença dos olhos, tá? Se você conseguir, escreva ali o nome da estrutura. As narinas, a boca, tá? Uma outra estrutura importante, que é o opérculo, tá? Ele vai cobrir as brânquias. A presença, gente, das escamas, tá? Vocês já vão entender a importância das escamas. Uma estrutura que eu expliquei para vocês, que é a linha lateral. E a presença das nadadeiras, tá? Então, o peixe, ele tem várias nadadeiras. Então, observem todas as nadadeiras que ele possui. E se você colocou elas no seu desenho, tá? Então, fica aí o desenho do peixe com as suas estruturas para vocês completarem ali o desenho de vocês. Certo, gente? Então, agora, a professora trouxe um vídeo sobre o nado dos peixes. Então, vocês vão observar o nado dos peixes, tá? Então, eu vou colocar esse vídeo ali para vocês acompanharem. Espero que vocês gostem. Viram que lindo esse vídeo, gente? Inclusive, esse vídeo foi gravado na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. E aí, gente, pensando nesse vídeo, como é o nado dos peixes? Que movimentos ele faz ao nadar? Qual é a função das nadadeiras? E da cauda? Como é o corpo dos peixes? Que cores eles têm? Como é a cabeça? Como é o ambiente que eles vivem? Vocês observaram tudo isso naquele vídeo? Conseguiram observar? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre os peixes, gente. Então, peixes. Os peixes são animais vertebrados que primeiro surgiram no nosso planeta. Eles podem ser encontrados em diferentes locais, tanto em água doce quanto em água salgada. São aquáticos e apresentam uma série de adaptações que garantiram o sucesso desse grupo nesse ambiente, tá? Então, eles são animais aquáticos. Quais adaptações os peixes têm para viver na água? Algumas eu já expliquei para vocês, gente. Então, o corpo, gente, é chamado de hidrodinâmico e auxilia na natação. Então, vocês observaram que o corpo dele é diferente, tá? E esse formato do corpo dele auxilia na natação. O corpo recoberto por escamas e muco, que reduz o atrito com a água. Lembra que eu comentei com vocês a importância das escamas? A respiração dele é branquial, que garante a captação do oxigênio da água. Ele possui, gente, nadadeiras, que atuam, por exemplo, na propulsão e mudança de direção. Então, quem conseguiu acompanhar ali o videozinho, né, perceberam ali que as nadadeiras auxiliam, né, no movimento dele de natação.
presença de bexiga natatória, uma espécie de bolsa de ar. Essas estruturas garantem que os peixes consigam manter-se em uma determinada profundidade sem ter gasto de energia. Então, uma característica que eu mostrei para vocês no peixe, gente, então, é a respiração por meio de brânquias, tá? Então, os peixes extraem o oxigênio da água por meio das brânquias. Então, a professora mostrou ali essa estrutura para vocês. Vocês já se perguntaram o porquê que peixe não tem mão, não tem perna, não tem pé, né? Vocês já observaram isso? Então, os membros dos peixes foram modificados para nadadeiras, para auxiliar na natação. Seus olhos ficam sempre abertos, porque não possuem pálpebras, então eles não conseguem fechar os olhos para dormir. Possuem uma estrutura sensorial importante chamada linha lateral, que permite que eles consigam captar movimentação na água e que garantem a localização da presa, bem como a percepção da presença de predadores. Tá? Entenderam ali por que é tão importante a linha lateral nos peixes? Então, pessoal, eu já tinha comentado com vocês que quando a gente está estudando os animais, eles são separados em grupos, né? Eles são classificados, que isso facilita ali os estudos, tá? Então, os peixes, né, eles têm duas classificações, tá? Existem peixes que possuem o esqueleto formado por ossos, tá? Exemplo desses peixes, gente, o jaú, tá? O robalo e o pintado, tá? Todos esses peixes vivem em água doce, tá? Então, aí exemplos de peixes formados por ossos. E temos também, gente, o grupo, né, dos peixes que apresentam um esqueleto cartilaginoso. O esqueleto dele é formado de cartilagem. Exemplo, o tubarão e a raia. Tá? E esses dois exemplos são de água salgada, vivem em ambiente de água salgada. Você já ouviu falar, gente, em cartilagem? O nosso corpo também tem cartilagem, tá? Então, o nosso corpo também possui partes formadas por cartilagem, uma estrutura resistente e flexível. Então, você pode mexer na ponta do seu nariz, você pode mexer na parte externa da sua orelha e sentir essa cartilagem, tá? Então, a estrutura dos peixes ósseos é feito de osso, tá? E os peixes cartilaginosos é de cartilagem, tá? Uma estrutura parecida com o que a gente tem no nariz e nas orelhas. Continuando, gente. A alimentação dos peixes constitui-se de plâncton, algas, peixes menores, lulas, pequenos invertebrados e etc. De todas essas palavras, gente, acho que a que vocês menos conhecem é plâncton, tá? Então, ali eu trouxe a imagem de um plâncton para vocês, do que é o plâncton. Então, plâncton é o conjunto de organismos microscópicos encontrados dispersos na água doce, salobra e marinha, tá? Então, são seres bem pequenininhos, organismos bem pequenininhos, tá? Que ficam ali dispersos, né, na água e os peixes utilizam para se alimentar. Pessoal, os peixes têm uma grande importância para os seres humanos e também para outros animais, tá? Uma das importâncias é utilizado, né, para a pesca. Tá? Então, a importância econômica dos peixes. Então, existem algumas famílias que vivem ali na região perto de praia, perto de rios, tá? E eles dependem da pesca. Então, eles realizam a pesca e vendem esses peixes para consumo, tá? Então, são muitas famílias que dependem ali da pesca. Outra importância também, gente, bastante utilizada, são os aquários, tá? Que a gente chama de ornamental. Tá? Porque fazem parte de decoração. Então, tem algumas pessoas que gostam de ter determinados peixes em
aquários, tá? Esses peixes de aquário, gente, geralmente são peixes bem coloridos, tá? E nem todos os peixes é possível você ter dentro de um aquário, tá? Então, tem algumas espécies que são possíveis e outras que não são possíveis, tá? Mas é bastante incomum as pessoas terem aquários. Outra, né, atividade usada também, gente, é a pesca esportiva. Então, existe a pesca para venda, onde o pescador ele, né, vai fazer pescar uma grande quantidade de peixes e vai vender para consumo. A pesca esportiva, gente, ela é um pouco diferente, tá? São pessoas que pescam, tá? E devolvem esses peixes de novo na água, tá? Então, esses pescadores, eles realizam a pesca, né, exatamente pela emoção de você conseguir pescar o peixe, mas esse peixe ele vai ser devolvido para o ambiente. E outra, né, que eu acho que vocês já devem estar pensando aí, é na alimentação. Você já comeu peixe? Você gosta de comer peixe? Você sabe dizer o nome dos peixes que você já experimentou? Pergunta aí para um adulto, gente, se você já comeu peixe e o nome desses peixes que você já experimentou. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, perguntou? Perguntou para algum adulto que peixes você já experimentou? Pessoal, o peixe ele é muito importante, tá? Para nossa alimentação. Então, por que é importante comer peixe? Você já deve ter escutado que o peixe é saudável, né? Que é importante. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso.
Por que ele é importante, gente? Devido ao seu alto teor nutritivo, pois possuem vitaminas como a D, E, K. Possui cálcio, fósforo, que beneficiam os ossos, articulações, músculos, peles e olhos. Carne de peixe tem proteína de boa qualidade. Tem a presença do ômega 3, que também ajuda no funcionamento do corpo. A digestão de uma refeição com peixe se dá de maneira mais rápida, sem deixar de propiciar o aporte nutricional desejado. Então, o peixe, gente, ele consegue, tá, ser digerido de maneira mais rápida do que os outros alimentos. Então, algumas curiosidades, gente. Um deles que vocês devem, já ter ouvido falar é o peixe elétrico. Os peixes elétricos conseguem produzir corrente elétrica através de músculos especiais que possuem no corpo. A maioria produz uma corrente elétrica de baixa potência. Porém, existem espécies que a eletricidade gerada pode afetar o ser humano. Então, o peixe elétrico, gente, ele consegue produzir corrente elétrica, tá? E isso é uma proteção, tá? Contra outros predadores. Algumas espécies podem trazer, algum perigo ali para o ser humano, mas, em geral, a corrente elétrica é bem baixa, tá? É só para ele conseguir se defender. Então, ali na imagem, um exemplo de enguia, tá? Que é um exemplo de peixe elétrico. Então, uma característica bem interessante, uma curiosidade bem interessante. Outra curiosidade muito legal, não sei se vocês sabem disso, é sobre o cavalo marinho, tá? O cavalo marinho é um peixe ósseo e é o macho, gente, que carrega os ovos na barriga, bolsa frontal, até que os filhotes nasçam. Olha que legal isso, gente. Geralmente, a gente fala que são as fêmeas que carregam os filhotes. Nos cavalos marinhos, são os machos que carregam os filhotes. Que legal essa informação, né? Outro peixe bastante interessante, gente, é o baiacu, tá? O baiacu é um peixe que infla o seu corpo e eriça os seus espinhos quando está em situação ameaçadora. Vocês já devem ter ouvido, talvez, falar aí, no baiacu. Então, ali, numa imagem, gente, o baiacu, em situação normal, se ele se sente ameaçado por algum predador, ele vai inflar, tá? Ele vai aumentar de tamanho e vejam que os espinhos dele, tá, gente, ficam eriçados também. Olha aqui, outra característica bem interessante dos peixes. Então, pessoal, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os peixes, tá? Espero vocês na próxima aula. Tchau!